mas é algo que nós devemos pensar. E sabe como eu fui interpelado pela palavra espiritual dias atrás, semanas atrás, acho que já tem uns 2 meses. Eu estava dirigindo o carro, levando as meninas para a escola, no contorno de manhã, o trânsito parado, e eu olhando para aquilo, e eu senti ser de Deus, acredito que seja de Deus, porque Deus nunca falou comigo assim a ponto de eu conseguisse ouvir, mas eu senti Deus falando comigo. E a pergunta que me interpelou foi a seguinte: Tico, você acha que isso aí que está no mundo aqui é tudo que existe? Você olhando esses carros parados, o caminhão, o motoqueiro passando, isso aí é a realidade. E eu fiquei chocado, assim, o carro andou da frente, e alguma das meninas me disse: vai papai, que o carro andou. Mas aquilo me incomodou e tem me incomodado desde então. Desde aquele dia eu tenho pensado e me perguntado: o que eu vejo é tudo que existe? A realidade que me rodeia é a realidade total, ou existem coisas que eu não vejo, não considero, não coloco na conta, mas que estão afetando a minha vida, afetando a vida das pessoas que eu amo, afetando a vida das pessoas que estão à minha volta, das coisas que eu faço? Existe uma realidade paralela, ou o que eu vejo aqui agora é tudo que existe? E, irmãos, pesquisando sobre isso e me aprofundando no tema, eu acho que a gente vive uma fração pequena da realidade. O que a gente enxerga é apenas um pequeno pedaço de algo muito maior que acontece. E eu tenho pedido a Deus que me mostre como a realidade espiritual afeta a vida física. Parece um papo de cara maluco, mas não é, pelo menos eu acredito que não seja. E eu, olhando na Bíblia, fui procurar diferenças entre a perspectiva natural e a perspectiva espiritual para fatos que acontecem. E o que mais me chamou a atenção foi uma mesma história relatada a partir de perspectivas diferentes. A história é a mesma, mas uma é relatada a partir da perspectiva natural e a outra é relatada a partir da perspectiva espiritual. Se o livro, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 dos 2 evangelhos, vai relatar como Jesus nasceu. E é tão engraçado como o ser humano tem essa empáfia, essa coisa de querer dizer como as coisas acontecem. Mateus escreve o seu evangelho no capítulo 1, e lá pelas tantas, quando ele vai relatar o nascimento de Jesus, ele usa as seguintes palavras: o nascimento de Jesus foi assim. Então, eu sei como foi, pessoal, tá? O nascimento de Jesus foi assim: tendo Maria, sua mãe, sido achada grávida, a virgem, que não tinha sido casada ainda, foi achada grávida, grávida do Espírito Santo, e um menino nasceu em uma estribaria. Quando esse menino nasceu, o rei, que não queria competição, e os reis magos tinham dito que esse seria o rei decidiu matar todos os meninos. Então sua mãe Maria, seu pai José, decidiram pegar esse menino e passar um tempo vivendo no Egito, no deserto. Acabou. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 12, na sua Bíblia, e Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler até aqui, porque Apocalipse, capítulo 12, vai relatar exatamente a mesma história, tá? É exatamente a mesma história de Mateus, capítulo 1, só que Apocalipse, capítulo 12, é a visão, a perspectiva espiritual da história. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo diadema sobre cada cabeça. E a cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. É a mesma história.
É a mesmíssima história. Só que Mateus e Lucas relataram a história do jeito que a gente vê. João, quando estava na ilha de Patmos, foi levado por Deus a ver a realidade espiritual por trás da história. Na história de Mateus e Lucas, tem uma mulher que vai dar à luz um filho e um rei que quer matar a criança. Na visão de João, a humanidade toda depende da criança. Há uma batalha espiritual acontecendo. Há um dragão que arrasta com o movimento da sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Consegue perceber, irmão, a diferença? E eu, pensando na série de mensagens sobre principados e potestades, fui levado por Deus a esse tema e a essa realidade porque, olhando para a minha própria vida, eu pude constatar que eu estou dormindo. E eu falei isso aqui esses dias com os homens na oração de manhã. Eu falei, irmão, o problema todo é que nós estamos dormindo. E o apóstolo Paulo, no versículo que a Bia leu aqui, ele diz que há uma luta para nós, irmão. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, pois há uma luta a ser travada. Há uma luta a ser travada. E sabe de uma coisa? Ninguém luta dormindo. Não há luta dormindo, apesar de que, se você analisar os meus movimentos enquanto eu durmo, pode ser que você pense que eu estou lutando com alguém, porque coitada da Cis. Volte e meio, e eu me mexo demais, e é uma loucura, assim, é um sono conturbado. Você vai falar, está lutando, mas eu não estou, eu estou só... Se eu estiver lutando, eu estou apanhando, inclusive, na luta. Mas há uma luta proposta, irmão. A vida não é o trânsito parado do contorno sul nas manhãs de segunda, terça, quarta, quinta-feira. A vida não é você levantar todos os dias, correr atrás do seu trabalho, voltar para casa cansado, dormir, esperando que no outro dia tudo se repita novamente. A realidade completa não é apenas essa que a gente consegue ver, há uma realidade por trás, movendo os fatos desde o Éden até hoje. Há personagens que vão jogando, mas há espíritos se movendo por trás da história, constantemente. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você em Efésios capítulo 6 é: não sejam ignorantes. Não caiam no erro de imaginar que o natural, o que você pega, é o que tem. Porque sabe o que acontece? O diabo está dando cordinha em você. Esse vídeo que eu passei, eu usei ele a primeira vez tem uns 15 anos, quando eu falava sobre tentação. Tá até o Marlon Rodrigo, que o Marlon Rodrigo era adolescente nessa época ainda, cara. Você vê como faz tempo. O Gui também. E a gente vai sendo enredado nessa história do diabo sem que a gente perceba. E a hora que a gente vê, cara, já foi. Você está preso e você não consegue sair. Por isso, antes de nós entrarmos nas próximas mensagens que vão ser potestades em principados específicos que atuam. Dias atrás eu falei sobre um deles, que é o dinheiro. Antes da gente ver as especificidades dos principados, quais são eles de forma geral, assim, tipo, cara, esse aqui é um principado, ó, esse outro aqui também é, o dinheiro, isso, aquilo. Eu queria dar um panorama geral para você a respeito da luta. Eu queria te dar uma ideia, assim, meio por cima, a respeito de que tipo de luta o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer. Qual é a característica dessa luta? Quais são os pormenores dela? Quais são as armas que o diabo vai usar para nós? Porque, irmão, não se iluda, as ferramentas vão mudando, mas há sempre o mesmo espírito agindo por trás. Havia um espírito agindo por trás do rei Nabucodonosor lá na Babilônia. E esse mesmo espírito vai se movimentando na história e ele chega, por exemplo, em Adolf Hitler. Aí você fala assim, o Adolf Hitler tinha armas, o Nabucodonosor lutava na espada, ele não tinha nenhum revólver. Ok, a ferramenta muda, irmão, mas o espírito por trás é sempre o mesmo. E ele vai jogando as peças. E olha que você está ouvindo isso de um cara, eu já fui me justificando logo no começo, eu não sou dos mais espirituais. Mas quando você vai analisar a história, os fatos, você percebe os espíritos se movendo e manipulando a história sem que a gente perceba. Então, para que a gente saiba exatamente que tipo de luta o apóstolo Paulo está nos propondo, eu queria propor 3 perguntas a você.
A primeira pergunta é: contra quem nós lutamos? Contra quem é a nossa luta? A segunda pergunta que eu queria propor para você é: o que de fato nós lutamos? E a terceira pergunta é: como nós lutamos a luta que nos é proposta? Então, a primeira, contra quem lutamos? Versículo 12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha as palavras que ele escolhe: principados, potestades, governadores, dominadores desse século de trevas. A nossa luta é muito mais além daquilo que a gente enxerga aqui agora. Isso não quer dizer, irmão, logicamente, o apóstolo Paulo não está sugerindo para mim e para você que não há possibilidade de seres humanos serem o nosso inimigo. Porque não raras vezes as hostes espirituais da maldade, os principados e as potestades se apoderam de pessoas e fazem com que elas sejam um instrumento. Eu falei, por exemplo, para vocês agora aqui de Hitler. Mas pode ser também a pessoa que mora no quarto do lado, porque achar a maldade no Hitler, você fala assim: é fácil. Mas às vezes a maldade está no chefe. Você fala assim: isso é um demônio. O cara não tem como não ser um demônio. Às vezes é mesmo. Às vezes não é. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não vai encontrar humanos endemoniados. Inclusive, eu queria fazer uma sugestão para você, se esse assunto te interessa. Assista um filme chamado Nefrários. Não sei se você já assistiu. Se você já assistiu, você vai ver como a dinâmica de possessão demoníaca acontece de fato nos humanos. Nefrários é um bom filme para você assistir. Na verdade, não é um bom filme, não, porque ele dá um ruim de ver ele, mas é válido, é válido. O que ele está orientando aqui, irmão, é para que a gente olhe para além da carne e do sangue, para fora disso. Porque se a gente ficar preso nisso, a gente vai ficar achando que tudo que acontece é culpa do cara que está do lado, e a gente vai conseguir arrumar se a gente matar o cara do lado, por exemplo. Ou se a gente colocar ele para fora da nossa vida, ou se a gente pega só uma fração da realidade. E sabe por que isso é importante? Porque eu e você fomos formatados, a nossa cabeça existe e ela é formatada pela cultura do século XX, especialmente do XXI. A cultura do século XX e XXI, especialmente a cultura ocidental do século XX e XXI, tem dificuldade em aceitar a realidade de um mal cósmico. A gente tem dificuldade, porque a gente é a sociedade da ciência. A gente é a sociedade que consegue dizer o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. A gente é moldado por esse tipo de cultura. E essa cultura ocidental do século XX e XXI vai dizer para nós que todo mal tem uma origem. Todo mal tem uma origem clara, definida, específica. E essa cultura formatou na minha e na tua cabeça, por exemplo, que todo mal tem essas origens definidas, e as origens são principalmente duas. Primeira origem do mal são fatores psicológicos. Então ninguém é mal em si, mas os fatores psicológicos, as coisas que acontecem conosco, a forma como a gente foi criado, as experiências que a gente teve, nos fizeram o que nós somos. Essa é a primeira visão contemporânea que formata as nossas cabeças no Ocidente. A segunda visão, igualmente estruturada, são que os fatores sociais fazem as coisas como elas são. Então, por exemplo, se a pessoa não é má em si, ela não rouba porque ela tem maldade nela, ela rouba porque ela é pobre. E ela é pobre porque a sociedade empurrou ela para ser pobre. Então, ela em si não é má, ela em si não é ladra, ela em si não é nada. A sociedade é quem fez dela assim. E nisso a gente vai construindo a nossa cabeça. Isso é tão sério, que a gente começou a ter uma ideia assim: se a gente sabe qual é a causa, a fonte da maldade, e como ela se desdobra, logo a gente consegue fazer o quê? A gente consegue consertar. E pasmem vocês, essa coisa tomou uma proporção tão grande que a gente está lutando hoje com carne e com sangue, porque o mal mesmo não existe mais. Tem um cara que escreveu um livro, eu vi só algumas passagens do resumo do livro, Andrew Dalbonco, o nome dele. Ele é ateu. Olha como a coisa é estranha. Os ateus estão mais atentos ao diabo do que a gente que conhece a Deus. Esse ateu escreveu um livro que é intitulado A Morte de Satanás.
Porque ele diz o seguinte: o Satanás morreu. O mal que existe no mundo não é mais culpa do Satanás. Eu acho que o Satanás morreu, segundo ele. Porque a gente construiu uma sociedade que não acredita que a maldade tem uma origem cósmica. A gente construiu uma sociedade que acredita que a maldade tem uma origem natural. E a gente está gastando uma energia enorme para consertar a maldade. E aí isso é tão louco que a gente passou a usar termos médicos para definir maldade. A pessoa não é má, a pessoa tem uma disfunção. Disfunção social. É contradição de termos até, é um negócio louco. É uma patologia psicológica. Essa pessoa não é endemoniada, ela tem uma patologia. Então agora, se uma pessoa cair endemoniada, né? Que cai ainda, viu? Cai endemoniada ainda. De acordo com essa cultura ocidental do século XXI, nós não devemos chamar ninguém para orar, nós temos que levar ela no médico, porque ela caiu endemoniada, ela tem uma patologia demonial. É doido, irmãos, mas a gente vive assim. Isso é tão louco que, segundo o Andrew, a gente está entrando em colapso, porque essa teoria não explica. Essa teoria não explica. Tem gente que foi criado bem e vira um serial killer. A gente viu o menino que matou Charlie Kirk agora esses dias, foi criado numa boa família. Chegou uma hora que ele foi lá e deu um tiro na cara do cara, no pescoço dele. E aí você fala assim, o assassino do Charlie Kirk não teve fundamento moral. Teve. Sabe o que é isso, irmão? É maldade. É maldade. Não sei se você já assistiu um filme velho, esse é velho, hein? Vou dar spoiler, porque se você não assistiu, a culpa é tua. Eu devia ter assistido, porque o filme tem uns 30 anos já. Em Silêncio dos Inocentes, é um filme maravilhoso. Silêncio dos Inocentes. Tem uma cena lá, que a oficial Starling vai fazer a primeira entrevista com o Lecter, que era um serial killer. E a Starling indo para lá, ela pensa, e a primeira coisa que ela pergunta para o Lecter é o seguinte: Lecter, o que foi que aconteceu com você para que você virasse esse monstro? E Anthony Hopkins olha para ela: oficial Starling, nada me aconteceu. Eu é que aconteci. Eu é que aconteci. Você não pode me resumir a fatos que ocorreram. Eu aconteci. E aí ele diz o seguinte: sabe qual é o teu problema, Starling? Quer ver o que ele disse? Eu vou achar aqui para falar bem certinho para você, porque é muito bom. Depois você assista. Ele diz o seguinte: você colocou todos em calças de dignidade moral, de modo que ninguém é culpado de nada. Olha para mim, oficial. Você consegue dizer que eu sou o mal? Sabe que a sociedade moderna que a gente vive buga diante disso aqui. Porque a gente não consegue, a sociedade moderna não consegue olhar para uma pessoa e dizer: ele é mau. Tem mal dentro dele. Por isso, irmão, a nossa luta não é contra carne e sangue, assim, fatores naturais, psicológicos, a maldade estruturada, cósmica, diabólica agindo pelo mundo. A gente tinha uma ideia, a ideia dessa coisa não diabólica é nova, tá? Tem uns 150 anos. A gente imaginava assim, o problema das barbáries que você lê na Bíblia é porque aquele povo era chucro. Essas guerras que eles faziam anteriormente, o povo era chucro, não tinha instrução, não tinha cultura, não tinha educação. Uma vez que a gente introduzir cultura, educação, refinamento na população, a gente arruma o mundo. Só que aí vem Adolf Hitler e dá um tapa na cara da gente, porque ele faz o holocausto na sociedade mais educada que já existiu na face da terra. Sabe o que é isso, irmão? Maldade. Não é carne, não é sangue, não é fator psicológico, não é sociológico. É maldade. É pura e simples maldade diabólica.
E é chocante, eu estou vendo a cara de vocês falam assim, mas o diabo está aí. O diabo está aí, e faz tempo. Faz tempo que ele está aí. Engraçado que a Bíblia não tem dificuldade nenhuma com isso. A sociedade está entrando em colapso, porque você pega e não consegue explicar as coisas que acontecem com fatores psicológicos e sociológicos. A Bíblia não tem dificuldade. Pergunte para a Bíblia qual a origem do mal, ela vai falar, você quer saber a origem do mal? Vou dizer a você. Deus criou duas raças, anjos e humanos. Os anjos, exercendo seu livre-arbítrio, rebelaram-se contra Deus e queriam tomar o lugar de Deus. Foram expulsos do mundo. E desde que eles foram expulsos do mundo, a única coisa que eles fazem é tentar aqueles outros que foram criados, os humanos. E eles usam isso para desvirtuar os humanos do objetivo principal, que é viver para Deus. Ponto. A Bíblia não tem dificuldade de explicar o mal. Dessa forma, irmão, a Bíblia vai dizer para mim e para você que sim, fatores psicológicos e sociais podem agravar, acentuar ou moldar o egocentrismo inato que está no coração humano, a autoabsorção inata, a cegueira inata, o autoengano inato, a insegurança inata a respeito de Deus, mas o mal não cria isso, ele agrava, ele já está em você, porque eu e você somos maus. Nós temos uma coisa que a Bíblia chama de pecado dentro de nós. Por isso, a nossa luta, segundo Paulo, não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra sistemas sociais, fatores psicológicos modificando o mundo, é contra principados e potestades que estão usando essas coisas para agravar cada vez mais. E não demora muito, surge um novo Adolf Hitler. Numa sociedade que tem a inteligência artificial agora. Porque o mal está aí. Dentro de mim e você. E o diabo está aqui, ó. É só me dar um lado que eu pau. Sabe o que eu fiz? Enquanto eu preparava essa mensagem aqui. Nessa hora, eu parei. Eu parei porque eu falei em tom de brincadeira para você que eu não sou o cara mais espiritual do mundo, que eu não sou espiritualizado, mas isso aí é um tremendo de um erro. Porque eu tenho essa empáfia humana de achar que as ferramentas que nós desenvolvemos melhoram a nossa vida. E eu parei aqui, irmão, parei o que eu estava fazendo, fiz uma oração, Deus, me perdoe. Me perdoe porque eu não tenho prestado atenção em realidades que não me são fáceis. Eu não tenho prestado atenção em coisas que eu não consigo enxergar. E eu não as enxergo por culpa minha mesmo, porque eu não busco. E eu pedi a Deus que me dê o Espírito Santo, especialmente a capacidade de discernir espíritos. Você sabia que isso é um dom do Espírito Santo? O Espírito Santo vai nos dando dons, e um desses dons é a capacidade de discernir espíritos. Por isso que Jesus, quando Pedro fala para ele, não, você não vai morrer não, ele falou assim, cara, para trás de mim, Satanás, porque eu sei que o Espírito que está em você não é Pedro, não é carne, não é sangue, não, é o Satanás, sai daí. A gente não tem mais a capacidade, irmão, de discernir espírito, porque a gente não busca, a gente está na sociologia, na filosofia, na psicologia. E o diabo está falando assim, é isso aí, vocês são bons, vão, cordinha. Que a gente caia de joelho, irmão, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, há uma realidade que a gente não enxerga. Número 2, o que nós lutamos? O que nós lutamos? A gente luta exatamente o que está escrito no texto, se você for ler o texto você vai ver. A gente luta contra artimanhas do diabo. Algumas versões diz ciladas. Sabe ratoeira? Ratoeira? É como se nós fosse rato e o diabo colocasse uma ratoeira para nós. É isso. E a gente vai. E a gente olha o queijinho lá e fala, top o queijinho. E a hora que você vê, é simples.
Isso é tão doido, porque sabe qual que é o problema disso aqui? Que isso aqui é muito simples. Aí você vai falar para uma pessoa que estuda e tal, você vai falar, não, mas você está reduzindo as coisas a forma muito simples. Infelizmente é simples mesmo. É duro porque é simples. A palavra usada aqui tem a ver com estratégia. Na nossa luta, o inimigo vai usar um arsenal de armas contra nós, e esse arsenal é repleto de estratégias. O que a gente tem que fazer para ter sucesso na batalha é estar atento a elas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, 11. Ele está falando sobre um monte de problemas que estava acontecendo naquela igreja, as coisas que ele estava fazendo e vivendo, e olha como ele diz o motivo por trás dessas coisas. Ele diz o seguinte, 2,11, a fim que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Sabe qual é o nosso problema? A gente ignora as intenções de Satanás. A gente ignora. A gente ignora. A gente vive a nossa vida como se Satanás não tivesse intenções contra nós. E a gente vai vivendo. E a gente está vivendo num mundo bom. A gente pensa que a gente está no céu. No céu nós vamos poder viver assim. Aqui nós não podemos. A gente não pode ignorar as estratégias de Satanás. E eu listei alguma delas aqui, eu quero falar rápido. 2 erros e 2 armas que Satanás apontam contra nós. O erro número 1 é que a gente subestima Satanás. E o erro número 1, e o conselho número 1 para você é, não subestime Satanás. A palavra original usada pelo Paulo aqui, eu amo a IA por isso, cara. Para fazer mensagens a IA é uma maravilha, porque eu não faço a menor ideia de quais são as palavras em grego, eu não sei nenhuma. Só que quando você pergunta para ela, ela traduz todo o texto para grego, e eu quis saber que tipo de luta o apóstolo Paulo estava falando. E a palavra que ele usa aqui, em Efésios capítulo 12, que foi traduzido, capítulo 6, versículo 12, foi traduzido por luta, é a palavra pali. E essa palavra só aparece essa única vez na Bíblia, no Novo Testamento. Ela não aparece em outras partes no Novo Testamento. E aí eu perguntei para ela assim, mas o próprio Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, fala dos seus conflitos internos quando ele chegou na Macedônia. Ele fala de lutas interiores, lembra disso? E a gente pensa que a nossa luta contra o diabo é essa coisa, essa luta interior, assim, essa coisa mais sofisticada, né? Mais refinada. Você está lutando contra as armadilhas que o diabo vai colocando para você e tal. E eu perguntei para ela, em 2 Coríntios, acho que é capítulo 7, quando Paulo chega na Macedônia, ele fala de lutas internas. A palavra que ele usou é pali? E ela fala, não é. Aí ela disse a outra palavra, que eu não sei agora qual é. E ela fez um comentário interessante. Ela disse assim, essa palavra da Macedônia fala em preocupações e dificuldades. A palavra que ele usou em Efésios capítulo 6, versículo 12, sugere luta corporal, no chão, segundo ela. Olha as palavras que o apóstolo Paulo escolheu para falar sobre a nossa guerra contra o mal e contra o diabo. Luta corporal no chão. Quem luta corporalmente no chão, irmão, está lutando desesperadamente pela sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mal na região celestial. Olha a intensidade que ele está falando. E nós estamos lutando a luta como? Bora. Vamos fazer uma oração de noite, pedindo que Deus nos livre do mal, amém? Tchau, até amanhã. Vamos na igreja domingo, a gente pede que Deus nos proteja, alguém ora por nós, boa. Semana que vem a gente vê de volta. Sabe o que o diabo quer? Que você subestime ele. Não, sei não é tanto assim também não. E a gente tem dificuldade, como eu falei, a menos que alguém caia aí torcendo, vomitando, aí você fala assim, talvez é o diabo. Pode ser que não seja também, pode ter contratado um ator aí para vir. E a gente vai subestimando, e vai, de boa. E o diabo ama isso. Fala assim, que bom, que bom, que bom. Não faça isso, irmão. Mas há um segundo erro, que é a outra face da mesma moeda. Se tem algumas pessoas que subestimam ele, vivem a vida como se ele não existisse, tem outras pessoas que superestimam ele. E tudo que elas fazem é o diabo. É o diabo. Eu perdi a hora, é o diabo querendo me atrapalhar, roubar meu emprego. Diabo, tudo é o diabo, nada é ele.
Eu, sei lá, é porque a gente é simpático com a coisa que é mais nossa, né? Porque eu estou mais nesse outro time aqui, mas quando eu vejo essa turma aqui, cara, não é o diabo, não, você é burro mesmo. O diabo não é burro assim igual você, não é o diabo, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmão. Fortaleçam-se no Senhor, é tipo assim, ó, não tenha medo também, cara. Fortaleçam-se no Senhor, não tenham medo. Não sejam covardes, não fujam da luta. E mais do que isso, ele vai além, porque lá no final ele fala assim, depois de vocês terem feito tudo, permaneçam em pé. É tipo assim, cara, espere sucesso. Espere sucesso, não superestime o diabo também. Às vezes você dá um poder para o diabo que ele não tem. Foi o que C.S. Lewis disse na introdução do livro dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele que falou desses dois erros aqui, não sou eu que estou falando, eu estou pegando dele. E ele falou, cara, o diabo fica feliz. O diabo fica feliz demais quando você coloca ele numa dessas duas categorias. Ou você não reconhece nada que ele faz, ou você reconhece tudo é ele. E ele fica feliz porque ele saúda tanto o materialista como o supersticioso com a mesma alegria. Porque quando a gente faz isso, a gente reduz o mal e o diabo. A gente reduz. E o sucesso da nossa luta depende muito em a gente ter clareza a respeito do que ele está fazendo. Lembra que a nossa luta não é uma preocupaçãozinha, não, é porrada mesmo. Segundo o apóstolo Paulo, é porrada, é como se você saísse na mão com o diabo. É isso que ele está dizendo, que você tem que sair na mão com o diabo. Com as armaduras de Deus, lógico, né? Porque senão você está morto, mas você vai lutar, cara, é luta física. Talvez por isso ele fale, eu esmurro o meu corpo. Porque, cara, esse aqui é o diabo agindo em mim. Richard Baxter escreveu um livro que antes a gente tinha, hoje a gente chama de depressão, mas depressão é uma palavra nova, né? Antes eles chamavam de melancolia. E o nome do livro é Melancolia. E perguntaram para ele era um pastor, perguntaram para ele o seguinte, Richard, quais são as 4 causas da melancolia ou da depressão? E ele se propôs a responder 4 causas da melancolia ou da depressão. Para ele, a depressão poderia ser física, ou seja, o cara tem um problema físico, ele tem problema de vitamina, ele tem problema de alguma outra coisa, e para quem tem problema físico, segundo o Baxter, você dá um remédio para ele, dá comida ou manda ele dormir. Inclusive, isso é um detalhe bom, irmão. Quando você estiver meio ansioso, meio preocupado, meio deprimido, tente dormir ajuda às vezes. O problema passa, você esquece. Depois volta ali e tal. Às vezes dormir ajuda. Ele também disse que o problema pode ser psicológico. Então você tem problemas de criação, você foi criado do jeito errado, você foi castrado no teu temperamento, e daí agora você não reage para as coisas porque você tem esse problema. Você precisa resolver. O Baxter também diz que você pode estar deprimido por questões morais. O problema é que você sente culpa, você sente pressão do diabo sendo colocada em você por culpa, e você precisa se confessar, você precisa fazer uma coisa. Só que o Baxter vivia no século XVII, e ele diz outra coisa que hoje ninguém consegue dizer. Ele dizia que a depressão também pode ser demoníaca. Já imaginou, você chega num terapeuta, a pastora Josélia, terapeuta, já pensou se a pastora Josélia olha para você e fala assim, irmão, sabe qual que é o teu... Irmão não, né? Porque ela não vai te chamar de irmão, mas... Pessoa, sabe qual que é o teu problema, pessoa? Não pode chamar de irmão, né? O problema é que você está endemoniado. Já pensou? Ela ia perder o registro dela, de psicóloga. Iam fazer um processo contra ela porque ela chamou o paciente de endemoniado, não pode, né? Aí não dá. Mas sabe por que isso é importante? Porque hoje a gente mistura as coisas. E a gente trata as coisas do jeito errado. Então, me permita dizer isso. O supersticioso que vê o diabo em tudo, vai olhar para qualquer um, por exemplo, dos 4 fatores aqui do Baxter, vai falar, sabe qual que é o problema? Demônio. Demônio. Você é demônio. Demônio. E daí começa uma campanha de exorcismo, e às vezes o cara está com vitamina baixa. Precisava dar um pouquinho de testosterona para ele, quem sabe melhorava. Comida, sono. Não é demônio, é sono. Eu, quando estou com sono, fico endemoniado também. Porque eu estou com sono. Quero dormir, cara, pelo amor de Deus, sou endemoniado com sono. E às vezes é sono. Então, o materialista vai olhar para qualquer uma das 4 causas e vai falar assim, dá um remédio. Dá um remedinho que melhora. Porque isso aí é descompensação física,
isso aí é psicológico. Tenho duas receitas para você, remédio e terapia. Mas o cara está endemoniado, cara. É remédio e terapia. Antidemônio. Antidemonial. Tem genérico também, mais barato. Esse é um materialista. E aí hoje o que a gente tem? A gente tem o cara endemoniado tomando remédio. E tem o cara cansado, com problema psicológico, que deveria estar fazendo terapia orando. E por trás disso nós temos o diabo rindo. Porque a gente está errado. Eu vou para frente. Esses são os dois erros. Mas também tem duas estratégias demoníacas para nos tentar. A palavra aqui usada, hoje eu estou grego, né? A palavra usada aqui para traduzir o mal é diabolos. E diabolos, segundo a inteligência artificial, é um verbo. Um verbo que significa mentiroso. Mentiroso. E é assim que o diabo nos tenta e nos manipula, com mentira. Uma vez eu li uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu não sei se você já ouviu falar de um efeito da física, mas é assim, não pode ser eu, tem que ser a Jaque. Mas imagina assim, a Jaque abre um piano, a tampa de um piano, e ela canta uma nota lá dentro. Ela canta uma nota, tipo, Fá. Tá Fá, não? Tá, não, Jaque? Não? Não tá Fá? Não sabe? Fá, tal, sei lá. Ela começa a cantar Fá lá dentro do piano. Abriu a tampa do piano e começou. Fá. Sei lá. Pode ser. Imagine que. Suponha que seja um Fá, tá? Vamos deixar assim, senão eu não consigo fazer minha analogia aqui, tá? Mas imagine que o que eu estou falando é Fá. Escute Fá aí, por favor. Se eu estou cantando errado, é você que está ouvindo errado. Se eu não está ouvindo Fá, o problema é teu. Fá, tá? Então você abre a tampa do piano e começa com Fá lá dentro. Sabe o que vai acontecer? A corda do piano, do Fá, vai vibrar. Sabe qual é o nome disso? A física tem um nome. Ressonância por simpatia. A Bíblia também tem um nome. Pecado. A gente ressoa em simpatia ao diabo, irmão. E é assim que o diabo manipula a gente. Ele abre o nosso pianinho e começa a cantar Fá para nós. Fá. E aí a tua cordinha da neura, da amargura, ela vai. O diabo não consegue transformar ninguém bom em alguém mau. Mas o diabo consegue transformar eu e você, que somos falhos, em alguém bem pior. Ele consegue fazer com que aquela maldade que já está dentro de nós ressoe por simpatia. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 26, vai dizer assim, cara, quando você estiver irado, não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo. A ira não foi colocada pelo diabo, irmão. Mas sabe o que acontece? Quando eu e você não tratamos aquilo que está dentro de nós, o diabo vai vir cantar a ira dentro do teu coração o tempo inteiro. Até que você só toque a corda da ira. Ira, 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 ira. E a tua corda vibra. Você fala, cara, não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Diabo. Há principalmente duas formas que o diabo vai mentir sobre nós. A primeira delas é colocando tentação. E a tentação nada mais é do que o diabo levando você a acreditar e ter um conceito acerca de si próprio, além do que convém. A outra forma que o diabo vai usar para mentir para nós é através de acusação, que nada mais é do que fazer você pensar acerca de si próprio menos do que é. As duas formas têm o mesmo objetivo, que é fazer você fazer coisas que você não deve fazer. E funciona. Funciona. Funciona, porque na tentação, por exemplo, o diabo vai esconder de você a face severa de Deus, a santidade de Deus, e como Deus odeia o pecado, ele vai mostrar para você a face amorosa de Deus. Ele fala, olha aqui, Deus. E você só vai ver o Deus do amor. E aí você, Deus é amor. E o diabo fala, é isso mesmo, é mesmo. E ele aqui escondendo ao outro lado. E daí na acusação é o contrário.
o diabo vai esconder de você o amor de Deus, ele só vai mostrar a santidade de Deus e vai fazer você enxergar o quão inadequado você é. E sabe o que acontece, irmão? É bom que a gente seja inadequado, que a gente se enxergue inadequado. É bom, porque isso é verdade mesmo, a gente é inadequado. Só que quando ele faz isso e esconde de você o amor de Deus, ele rouba de Jesus a obra redentora que ele fez na cruz, porque você só enxerga o que não deve. É assim que o diabo faz. Talvez você esteja pensando, não, mas como é que é isso? Eu não sei muito. Eu vou te dar alguns exemplos bem rapidamente. Como que o diabo nos tenta? O diabo nos tenta nos mostrando a isca e escondendo o anzol. Mostrando a isca e escondendo o anzol significa assim, ele faz você enxergar o privilégio momentâneo de algo e esconde de você a miséria que você vai ter se você fizer aquilo. Exemplo, é o cara que trai a mulher. O cara que trai a mulher é o cara que vive numa tentação e mentira do diabo e ele não enxerga o todo, porque, por exemplo, se você fala isso para mim assim, cara, você vai ter esse benefício aqui, ó, esse prazer momentâneo, você fala assim, cara, isso aqui é bom, hein? Mas se você falar para mim assim, e eu tivesse clareza, eu ia ver a situação como toda, eu ia falar assim, pô, mas vou perder o relacionamento com as minhas filhas, eu vou me sujar aqui, a minha esposa que está comigo há 20 anos, que a gente já passou por tudo, eu vou jogar isso aqui fora, eu vou viver numa miséria. Só que o diabo, você não enxerga isso aqui, você só enxerga aquele. Ele esconde de você esse aqui, ele te mostra o outro. O diabo também nos tenta, fazendo com que a gente passe a racionalizar os nossos pecados e transforme eles em virtude. Isso não existe, Tico. Existe. Vou dizer para você como existe. Quer ver como existe? Você fala assim, cara, sabe que no fundo, porque o diabo também tem isso, irmão. Ele nunca te fala nada, você pensa que é você mesmo pensando. Ele vai mentindo para você assim, você vai na tua cabeça e fala assim, você sabe do negócio? Eu nem sou avarento. Eu sou econômico. Eu sou precavido. Eu guardo porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Eu não sou avarento. Se precisar, eu dou. Eu nunca dou, mas se precisar, eu dou. Eu sou econômico. E aí você está racionalizando o pecado e transformando ele em virtude. E o diabo fala, isso não é, cara. Você nem é nada. Mas outro, quer ver outro? Cara, vocês acham, eu não sou fofoqueiro. É que eu me preocupo, eu quero orar pelo irmão. Você ri porque é, cara. Você ri porque é. O diabo nos tenta fazendo com que a gente estresse a misericórdia e a bondade de Deus. Você fala assim, cara, quer saber do negócio? Eu vou mesmo, porque Deus me perdoa. É o trabalho dele. Ele morreu para isso. Ele morreu para isso e agora eu não vou usar a misericórdia? Vou usar. E o diabo fala, isso aí, cara, esse é o trabalho de Deus, vai dar certo. Aí você pensa assim também, outra mentira, outra tentação. Cara, eu me sacrifico tanto, eu mereço esse pouquinho aqui. Eu me sacrifico demais, eu mereço um pouquinho, um privileginho também, de vez em quando, não faz mal para ninguém. Diabo, irmão. Diabo. Quer ver outra coisa? O diabo tenta a gente também fazendo com que a gente compare partes da nossa vida com outras partes. E aí você pensa assim, cara, mas eu sou tão bom aqui, cara. Eu prego, eu faço, eu aconteço. Não tem problema que eu dê uma deslizada aqui também, né, desse outro lado. Que nem, também sou humano, né? Eu chamei isso aqui de a tentação de Pablo Escobar. O Pablo Escobar pensava isso, se você assistir a série, você vai ver. O Pablo Escobar pensava assim, eu vou na igreja domingo, trato bem minha mãe, minha família, não tem problema se eu explodir um avião. Matar todo mundo que está dentro do avião. Né? Eu estou indo na igreja domingo, tá bom. E o diabo fala, Acusação, como é que ele te manipula? Na acusação ele te manipula assim, fazendo com que a gente olhe mais para o nosso pecado do que para o nosso Salvador. Você fica olhando só o que tem de errado na tua vida. Só o que você faz de errado. Você não enxerga nada certo. E eu vou falar mais sobre isso nas próximas, mas a psicologia explica como a gente precisa de afirmação. Fazendo com que a gente acredite que todas as mazelas que acontecem na nossa vida são uma espécie de punição divina. Você fala assim, Deus, eu estou pagando. Estou pagando. Que desgraça, eu estou pagando essa desgraça que me aconteceu. E ele fala, tá mesmo, você está pagando. E por último, esse aqui tudo é a minha lista, tá? Se você está se identificando, o problema é seu, mas essa é a minha lista. O diabo nos acusa fazendo com que a gente pense assim, fala, cara, se eu fosse crente mesmo, eu não podia ter desejo de fazer isso, eu não podia nem pensar isso, eu acho que eu não sou crente.
Esses pensamentos que eu tenho, esses desejos que eu tenho, não é coisa de crente. Isso aqui é coisa do... Eu estou com o Satanás no corpo. Eu falo, estou aqui. Essa é a arena do diabo, são as ciladas, irmão. E por último, e para finalizar, porque essa acabou mesmo, como nós lutamos a guerra? A gente luta a guerra, irmão. Essa guerra aqui a gente não consegue lutar de qualquer jeito, tá? Depois você pode ler em Efésios capítulo 6, do versículo 16 até 18, lista armas que você tem para lutar isso aqui. Mas eu não tenho tempo, não quero me deter nas armas que estão ali, eu quero falar de duas coisas que falaram comigo sobre como lutar isso aqui. Conheça, meu irmão, número 1, as formas como o diabo tenta você. Gaste tempo em analisar a sua vida e pensar, como que o diabo está tocando a minha corda aqui sem eu apertar nada? Eu listei algumas aqui, são minhas. Se você se identificou em alguma delas aqui, cuidado, viu? Cuidado. Analise suas desculpas, preste atenção nas suas relativizações. Veja como o diabo está te manipulando e fala assim, cara, isso aqui é o diabo, hein? Eu vou dizer um negócio para você aqui, interprete bem. Fique meio louco. Fique meio louco. De vez em quando você tiver alguns pensamentos, porque o diabo fala assim com a gente, se tiver uns pensamentos, fala assim, para trás de mim, Satanás. Lá na tua casa. Eu estou pensando isso aqui, e não é piada não, irmão, estou falando sério. Cara, para trás de mim, Satanás. Isso aqui não é meu não, essa tentação, essa acusação não é minha não. Para trás de mim. Para trás de mim. Quando você perceber certas cordas vibrando, sem você estar apertando a tecla, fique esperto que é o diabo. É o diabo. E eu vou te dar uma notícia triste. Essa é triste de verdade, mas eu tenho que te dar. Quando você identificar as formas como ele te tenta e as mentiras que ele lança sobre você, ele vai parar. Instantaneamente ele vai parar. No teu primeiro para trás de mim, Satanás, ele para. E por que eu falei que isso é triste? Essa é a parte boa. A parte ruim é que ele vem com novas estratégias. Dali um pouco você tá de novo falando, essas cordas aqui, cara, essas cordas aqui tocando aqui, não... E aí você vai de novo. É luta, irmão. É luta. É luta. A segunda forma que nós lutamos é confiando no Evangelho. É confiando na palavra de Deus. É conhecendo ela. É amando ela. É buscando Deus. É confiando que a obra redentora de Jesus na cruz nos livra de toda e qualquer acusação. Você, quando estiver sendo tentado, lá, tentação mesmo, você pode vencer a tentação com o Evangelho. E aí você vai para o Evangelho e você vai descobrir que foi exatamente por esses pecados que você está tentado a cometer que Jesus morreu. E daí lá no alto da sua tentação você fala assim, mas eu não posso fazer isso. Isso aqui custou o sangue de Jesus. Jesus teve que morrer para me livrar dessa desgraça aqui, ó. Jesus teve que entregar a sua última gota de sangue, descer até as profundezas do inferno para tirar a chave da morte da mão do diabo, para poder me entregar. E eu vou fazer isso agora. Ora. Evangelho, irmão. Evangelho. Você fala, não, Jesus morreu por isso aqui. Eu vou me apropriar da graça dele. Ou quando você estiver sendo acusado e o diabo falar, você não merece mesmo, cara. Você não merece mesmo. Aí você também vai para o Evangelho e você vai encontrar Isaías dizendo que sim, ele foi moído mesmo pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aí você vai para Paulo e vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí você vai falar, eu sou mesmo, cara. Eu sou ruim.
mas Deus me olha através do sangue de Jesus. E eu não preciso me remoer na minha miséria, não, porque eu não sou um miserável, eu sou filho de Deus. É assim que a gente luta. Essas são as nossas armas. Quando eu terminei de escrever esse esboço, irmão, eu fiz uma oração. E eu elegi um novo sonho para a minha vida. Eu quero chegar no último dia da vida e morrer de armadura. Morrer com a armadura. Chegar no céu tirando ainda uns pedaços. Morrer com a armadura. Morrer lutando. Fortalecido no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Quem sabe eu tome um monte de porrada ainda no meio dessa luta corporal. Mas o meu sonho da vida é morrer armado, para cumprir o que está dito aqui. Depois de tendo feito tudo, permanecer. A vida não é o trânsito parado, a vida não é as coisas que a gente está fazendo, tem muita coisa aí. E o que Deus tem nos chamado a atenção é: preste atenção, literalmente. Não viva como um nécio. Identifique aí as batalhas. Fortaleça-se no meu poder, fortaleça-se na minha graça, porque a luta é grande. Amém.